Falando sobre as paredes internas e externas. O que acontece aqui, gente? Eu fiz um filtro aqui, ó, mostrando as paredes internas e as paredes externas. O que está interno é o que está em azul, o que está em laranja é o que são as paredes externas, tá? Então, o que acontece? Nós temos, né, a partir de agora, quando vocês forem fazer as paredes, todas as paredes têm que ter a classificação não, perdão. Elas têm que ter em editar tipo e na função, elas vão ter que ser interior, certo? Se vocês quiserem, para facilitar, renomear aqui também, eu colocar interna, pronto, deixa ela interna ou interior, tá certo? E as paredes externas, como vocês estão vendo aqui, elas têm que ter na sua composição, colocar na função exterior, certo? Então ela obrigatoriamente tem que estar dessa forma. As paredes, tanto externas quanto internas, não precisam de classificação. Ou melhor, antes nós colocaríamos aqui parede interna na classificação e parede externa também na classificação. Mas as paredes que vão ficar dentro das unidades habitacionais têm que ter a classificação aqui, ó. Classificação parede interna, certo? Então, para deixar claro, todas as paredes internas têm que ter a função interna em editar tipo. Todas as paredes externas têm que ter a função externas em editar tipo, função externa. E todas as paredes que estão dentro das unidades habitacionais têm que ter a classificação também. Além de ter a função interna, tem que ter a classificação interna aqui também. Bom, só um detalhe, tá, gente? Aqui, quando a gente está editando um grupo, né, quando a gente cria um grupo aqui, eu não consigo colocar um elemento, a classificação nele, ó, fica desativado, tá? Então, infelizmente, ou vocês fazem a classificação antes de criar o grupo, ou vai ter que colocar essa classificação manualmente. Eu vou ter que entrar aqui, dar um clique e colocar aqui manualmente essa classificação, tá ok? Copiar e colocar aqui. Para que a identificação dos contornos, né, para a identificação das áreas seja correta, eu não vou poder cortar a geometria aqui com a parede com o pilar, por exemplo, tá? Aqui, nesse caso, ó, essa parede e essa parede aqui. Aqui tá vendo que ela não está cortada, ó. Ela está inteira. Então ela praticamente está passando por cima, né, ou por dentro do pilar, certo? Outra coisa que não é possível é pegar colocar separadores de ambiente nas bordas tanto dos pilares quanto das paredes. Eu não vou poder chegar aqui e colocar um separador de ambiente nessa linha aqui da parede ou nessa linha aqui do pilar, tá ok? E para finalizar, eu vou entrar aqui no grupo para falar um pouco sobre essas paredes pequenas, ou seja, paredes com 20 centímetros ou menos, para que elas sejam lidas de maneira correta, é interessante que a gente não use as uniões, tá? Então, por exemplo, lógico que se eu pegar aqui uma parede normal, uma parede que a gente acaba de fazer, e coloca aqui, ela vai fazer uma união, correto? Nesse caso aqui, nós vamos em uniões de parede, clico na união, que eu quero, no caso, e vou marcar não permitir união. E lógico, eu não vai permitir a união, mas eu vou chegar com essa parede, vou encostar ela aqui, ó, pronto, venho aqui e encosto ela aqui, ok? Então lembrar para não unir as paredes, não deixar que as paredes se unam sozinhas, digamos assim, pelo menos essas paredes menores.